E seu pai? Onde está agora? Pegou carona numa carruagem de espíritos felizes e foi viver com eles. Morreu? Ainda está nesta de morte, César? Ninguém morre. O barco do meu pai naufragou no Mediterrâneo e ele acendeu. Só isto. Marina fez um silêncio e eu o respeitei. Permiti que a lua cheia daquela noite banhasse seu rosto delicado. Tive vontade de pegar suas mãos. Não eram as mãos do amante que procuram refúgio, era a mão do andarilho necessitando voar. Ela percebeu e pegou as minhas. Não as retirei. O toque foi o primeiro sentido que desenvolvemos nos primórdios da evolução. Tocar uma mão significa muitas coisas e não só o convite para amar um corpo. César, estamos vindo de muito longe. Conheço você de muito tempo. Conheço sua intrepidez, suas loucuras, suas paixões. Conheço suas feridas, seus cheiros desagradáveis, suas penúrias de homem amado que não ama. Como me conhece assim? Eu saio de mim e me transporto para outras pessoas, as vejo e leio suas auras. Cada um diz claramente o que é. Não se esconde o que somos. Se alguém consegue ler, ficamos um livro aberto. Você é um livro aberto, que leio todos os dias. Basta pensar em você. Isto é injusto. Não, César, não é injusto, é fatal. Escondemo-nos em nossas máscaras, mas não podemos nos esconder dos leitores espertos. Por isto nos expomos. Somente depois que adquirirmos as potencialidades divinas, no caminho à evolução, é que ficaremos resguardados. Por enquanto somos crianças que choram, que brincam, que se sujam e quase sempre as crianças andam nuas, facilitando o trabalho do asseio. Tudo bem que seu pai lhe ensinou muito. Mas você é muito jovem para conclusões tão profundas. Marina sorriu levemente. César, há crianças que compõem sinfonias. Quem seriam elas? Crianças ou adultos? Os homens se enganam muito com as aparências. O que vale a essência das coisas, meu amor? Por que me chama de meu amor? Porque você o é. Se fosse seu amor, teria conhecido você antes de Laila. E conheceu. Só que se esqueceu. Não me lembro de você. Viu, César, de novo as armadilhas da mente para protegê-lo. Não estou falando deste tempo. Estou falando dos outros tempos. Sim. Somos todos reencarnados. E sua mente obscureceu por um momento esta verdade para protegê-lo de mim. O que sabe sobre a mente? Bastante coisa. Fui professora neste assunto em tempos passados. Aluna de um grande mestre iniciado, ele me ensinou os departamentos e funcionamentos da mente. Meu pai ajudou-me a relembrar. Pode me falar alguma coisa sobre isto? Somente aquilo que nos interessa. Ponto comum. César, na verdade somos luzes, princípios inteligentes em expansão no grande reino de Deus. Estes reinos que a história registra e registrou são cópias bastante simples do verdadeiro reinado onde todos vivemos. Deus, quando nos cria, oferece-nos a vastidão do seu império para progredirmos. Os mundos são matrizes das nossas evoluções. Por eles passamos apenas para aprender. O grande reino não se prende a espaço e tempo. Ele é infinito. Para nos ajudar neste longo processo de deixar a semente ser árvore necessitamos de ajuda. Assim, cada qual é criado com um santuário. Ele é o templo de Deus em nós. Vivemos num universo onde a solidariedade precisa acontecer, onde cada qual necessita ajudar o outro. Nesta imensa jornada de retorno a Deus, vamos nos encontrando e um ajuda o outro num processo de solidariedade. Quanto mais se vive juntos,
Através das encarnações, mais os laços se estreitam e mais os seres se buscam. Tivemos muitas vivências juntos, por isso necessito que esteja a meu lado. Quem disse isto a você? Marina não respondeu. Seu pai ensinou a você? De novo ela não respondeu minha pergunta e continuou a me explicar. Enquanto não despertamos a princesa que está adormecida ou o príncipe iludido com suas armas mortíferas, encontramos muitas almas que podem nos prejudicar. Aparecem e nos envolvem com suas malícias. Convidam-nos a torneios perigosos, onde almas frágeis sucumbem com muita facilidade. O dinheiro, o poder, o sexo aviltante, o ganhar sempre, e pela lei do menor esforço, são suas propostas. Costumam fazer estragos em nós, até que chegue o grande dia da reparação. Estamos todos sujeitos a este perigo. Depende de cada um. Se os desejarmos, eles se aproximarão e serão nossos pares, adquirindo o direito de nos perturbar e confinar nossas consciências em lugares obscuros da mente. Até quando é possível. Até a hora do basta. Essa hora é de cada um. É hora de reafirmar o desejo de continuar caminhando em paz para Deus. Eu preciso de você, como meu companheiro de viagem, meu protetor, minha bússola, assim como você precisa de mim para os mesmos efeitos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Aquela não era Marina, menina de quase 14 anos. Era uma conhecedora da alma. Sim, a prova da reencarnação estava bem perto de mim. Eu a tocava com as mãos. Quantas vezes desprezamos esses seres que podem nos ajudar e orientar? Marina falava com autoridade. Sua fala requeria análise, busca de lógicas, exames profundos no campo da ciência, filosofia e religião. Ela falava sobre Deus e seus filhos e sobre a maneira que eles se dispõem para crescer. A mente é a nossa verdadeira casa, César. Ou a adornamos com a verdade divina sempre crescente ou a crestamos com as mentiras que tomam forma e se estabelecem como verdades próprias de um Deus decadente que costumamos ser. Cada qual é a expressão de Deus e só se liberta quando entende que fazer a vontade dele significa despertar no seu reino. Você precisa ensinar isto, Marina. Conhece a doutrina espírita? Sim. Meu pai me ensinou muita coisa. Gosto muito de ler os livros espíritas. Eles me ajudam a me desenvolver para um futuro de mais paz e expansões espirituais. Marina olhou-me súplice. Por favor, César, ajuda-me a abrir a porta do meu santuário, morada de Deus. Só você possui a chave. Aquilo era novo e fantástico. Uma vez despertos para as realidades espirituais, passamos a ser livres, longe do espaço-tempo, observando no éter os mundos que giram. Escolas para nossos aprendizados. Que surgem e desaparecem e não se perpetuam. Só um espírito é perpétuo. Somente Deus é o legítimo doador da vida. Só ali comecei a entender a profundidade dos ensinamentos daquele espírito invulgar que surgiu na minha vida num momento de grandes definições. Naquela noite pedi a ela que me deixasse ir. Precisava pensar nas suas palavras. Agora não era mais uma menina impertinente querendo desconstruir o meu lar. Podia ser alguém não amada à procura do seu grande amor. Seria eu. Mas e Laila? E os tormentos que estava vivendo? Seria Laila apenas alguém visitando a antecâmara do meu santuário? Estaria eu representando o mesmo papel no santuário da minha esposa? Eu estava conseguindo penetrar sua intimidade? César, não estou procurando somente para as relações sexuais que os homens tanto procuram. Essas são relações de superfícies. Quero-o de forma mais profunda. Quero que penetre minha alma e a fecunde com o amor que traz guardado em seu cálice íntimo e só para mim.
Foram estas as palavras que ela me disse enquanto nos despedíamos. E se Laila e Miguel tivessem mesmo que estar juntos para libertar-me para Marina? Assim sendo, porque a vida nos ofereceu o contrário. E porque eu havia sonhado com Mateus e Débora e porque Ibiza me pediu cautela para lidar com o assunto Marina. E porque Laila permitia que Marina me cortejasse. Os relacionamentos são muito mais complexos que se pode pensar. Ninguém imagina o que está por detrás de um olhar, um aperto de mão, um beijo, um relacionamento íntimo. Ninguém? Como é antagônico brincarmos com sentimentos alheios. Quantos fazem assim? Quantos se possuem e se desprezam no ato seguinte? Quantos se iludem? Quantos aproveitadores se entregam para depois chorar a entrega? Sim, a vida não foi erguida para nos jogar nos gozos aflitivos dos momentos passageiros. Relacionar-se com alguém significa aproximar-se ou penetrar santuários. E isto é algo muito sério. Capítulo 20. O sumiço de Miguel. Naquela noite não sonhei. Não havia necessidade. Estava impressionado com o que acabara de saber. Formava e desmontava casais. Laila e Miguel, César e Marina. Depois. César e Laila, Miguel e Marina e... Quem pode saber da vida e de seus mistérios e respostas? Somente o caminhar justo do homem detém a chave do entendimento. Assim, era necessário caminhar de forma justa. O justo era preservar meu casamento com Laila. A vida havia me dado aquela opção. Marina tinha seus pensamentos e razões, a vida tinha suas confirmações. A semana correu rápida. Marina surgia e sumia e não me falava mais nada. Um dia comentou que a mãe vendia roupas pelas cidades do interior e que morava com sua avó materna, quase índia. Não me deu seu endereço e também não o quis receber. Apenas refletia muito sobre o que me dissera na noite do nosso encontro naquela praça. O delegado vinha todos os dias na padaria. Estava sempre acompanhado de soldados. Fazia uma vigília discreta. Seu Virgílio dizia que estava em prece. Laila continuava trabalhando e acreditando em Deus. Thales e Efigênia trabalhavam temerosos. Todos os empregados estavam temerosos. Ninguém queria perder Laila. Não era uma patroa, era uma amiga que cuidava de todos e dos filhos de todos. Ajudava no vestuário, nos remédios, nos livros e cadernos escolares. Era a grande amiga, anfitriã daqueles corações. Um dia uma das empregadas, aproveitando a ausência de Laila, me procurou. Senhor César, por favor, cuide bem dela. É um anjo aquela menina. Seu João foi notificado por Mafalda do perigo que Laila corria. Ficou desesperado. Saiu feito louco procurando Miguel. Ainda bem que ele estava viajando. Seu João jurou matá-lo, caso acontecesse algo à sua filha. Ameaças sobre ameaças. Muitos vivem assim e gostam disto. Muitos se utilizam de chantagens emocionais para se conduzirem como carruagens sem rodas ou rodas quebradas. Com certeza, se alguma coisa acontecesse à filha daquele homem digno, ele o deixaria de ser. Caçaria o agressor como se caça a fera que abateu sua cria. Ferocidade gerando ferocidade. E o resultado são os martírios psicológicos e as dores intermináveis que assolam lares e corações. Quem ameaça deve sempre pensar que existe família na vida do ameaçado e que seus membros podem reagir. Um empregado de Miguel parece ter avisado o moço do perigo que corria. A rede foi tecida. Miguel poderia matar Laila e depois seu João para proteger sua própria vida. A cadeia era pouco, mesmo porque os julgamentos da época podiam encontrar caminhos para absolvições. Dona Gloria interveio pedindo calma.
Seu João e Dona Glória passaram a não dormir direito. Acho que temos que ir para junto da nossa filha, João. Não, mulher. Temos que ficar aqui vigiando o bandido. E você quase ficou sócio dele. Seu João calou. O tempo passava e Miguel não aparecia. As 2 semanas eram extintas e o moço continuava longe. Isto pode ser estratégia, disse-me o delegado. Muitos agem assim. Ameaçam, marcam a data do assalto e somem. Quando menos se espera, eles aparecem pegando as presas desprevenidas. Assim, cada dia passou a ser o dia fatal. Era necessário continuar vivendo. Foi o que fizemos. Era notório que Laila vivia cada dia como se fosse o último. Meus pais procuraram os pais de Laila e formaram uma rede de proteção e comunicação e vigiavam os passos de Miguel. Marcos ficou sabendo e ficou junto a meus pais. Era o informante. Discretamente procurava as mulheres de Miguel para saber notícias sobre ele. Martinha estava indignada. Miguel havia prometido casamento e quase se entregou ingenuamente a ele. Era menina pura de 17 anos. Filha de um casal de tapeceiros, orgulho dos pais. Miguel a convidou para conhecer a mansão que adquiriu e quase abusou da menina. Valeram seus gritos e a intervenção dos vizinhos. Claro que ele se inocentou dizendo que a moça era maluca e que queria complicá-lo para forjar um casamento. Era assim que aquela alma agia. Martinha ainda alimentava esperanças, apesar de tudo, e também procurava por ele, de forma que se tornou importante no processo. Marcos aproximou-se muito da moça. Houve um dia em que ambos se aprofundaram pelo olhar. Pronto. Marcos havia encontrado seu par e Martinha voltava a ser o orgulho dos pais. Capítulo 21. Perigosamente, Marina. César nunca me perguntou por que sumi por uns tempos depois do baile da Fanny, disse-me Marina, enquanto aguardávamos o almoço no Delicados Sabores. Não. Cada um tem o direito de aparecer e desaparecer, falei com rispidez. Ela havia montado aquele encontro sem que eu concordasse. Tinha receio que fizesse o mesmo que Miguel e me ameaçasse também. Estava viajando com minha mãe. Fomos à Europa buscar valores que nos pertencem. Mamãe ficou rica e eu sou herdeira. Que bom para você, respondi. Para nós, César. Quero que você seja juiz e não vendedor de pães. Adoro o que faço. Serei juiz sim, um dia. Está perdendo a força da sua juventude. Não respondi. Queria que tudo acabasse rápido. Precisava proteger Laila. Cada minuto que passava sentia mais ternura por ela, apesar de ser tocado profundamente por Marina. César, em nossas intimidades espirituais existem energias arquivadas, porque geradas em momentos fortes que vivemos anteriormente. Você marca profundamente minha alma como eu marco a sua. Juntos estaremos fortalecidos, por isso eu busco. Precisamos muito um do outro. Laila é um erro. Um acidente. Esqueça-a. Não se interponha entre a mentira e a verdade. Deixe que elas se resolvam. Ela falava com uma certeza que dava medo. Não fosse a lembrança de Bisa que me pediu cautela em relação a ela, provavelmente me entregaria com prazer aos seus braços de falácias. Durante o almoço não conversamos e logo depois, fomos para nossas casas. Agora sabia que Marina era rica herdeira de um grande construtor de navios da Europa. Que sua mãe tornara-se comerciante de roupas. Ela me disse que a mãe triplicava o capital toda vez que viajava e só vendia roupas finas, daquelas que não se encontram nas pequenas lojas das cidades pequenas. Ela estava estudando. Pretendia se formar em sociologia. Gostava de estudar as sociedades,
os homens que as compunham, suas histórias e memórias. Seria alguém importante na ciência, com certeza. Era uma sedução estar a seu lado, um pecado vestido de purpuras. Um erro ou um acerto. Não sabia definir, contudo necessitava proteger Layla. Os dias se passavam. A rede estava armada para capturar Miguel e ele, esperto, não aparecia. Layla foi convidada para uma exposição dos seus produtos numa feira local para turistas estrangeiros. Orgulhosa com o fato, convidou os pais e toda a nossa família do interior, inclusive Mafalda. Com alegria e competência, montou as bandejas com os produtos. Enfileirou-os, rodeou-os, adornou-os com fitas e cores que encantaram aqueles moços e moças que participavam de um congresso naquela capital. Desnecessário dizer sobre os comentários. Encomendas enormes foram feitas. Caixas e mais caixas de produtos foram embarcadas nos navios para os mais variados endereços. A marca Bombocada estava vencendo o mar e iria visitar outras mesas. Era passado quase um mês e Miguel não aparecia. Naquela noite de terça-feira, após os estudos com o Sr. Virgílio, Layla me pediu para levá-la a conhecido local onde casais firmam seus casamentos, onde pais condecoram seus filhos. Noivos e noivas se presenteiam no dia dos namorados e velhos relembram suas vidas. Era lindo o lugar. Serviam-se peixes. César, trouxe-o aqui porque preciso conversar com você. Disse-me com ares muito graves. Sim, Layla. É bom sairmos e conversar mesmo. Estou à sua disposição. Não dá para esconder nossas apreensões. Estamos vivendo sob uma pressão muito grande. Miguel pode aparecer a qualquer instante e, se isto acontecer, é imprevisível o desfecho. Quero que saiba que sempre o amei muito e amarei você por toda a minha vida. Mesmo se forças contrárias se interpuserem entre nós. Que forças, Layla? Miguel e Marina. Ambos são perspicazes e ambos possuem créditos espirituais conosco. Ambos foram magoados por nós e estão em busca de reparos. Como sabe disto? Sempre soube. Quando tinha 15 anos conversei longamente com uma senhora que vivia numa cidade próxima de onde nasci. Ela me falou que minha felicidade iria custar muito caro. Se quisesse conquistá-la teria que ser forte e persistente. Falou de você e 2 outros espíritos que seriam espinhos em nossas vidas. Sei que Marina o envolve com sua presença e promessas. Cabe a você se cuidar ou não. Ela tem me falado coisas estranhamente profundas e lógicas. Acredito. Marina é conhecedora de muitas lições. Fiquei sabendo sobre seu pai. Um de nossos empregados mais velhos o conheceu pessoalmente. Era um homem cativante e criou a filha num regime de total envolvimento com suas crenças e estudos. Dizem que ela assusta professores, colegas e diretoras das escolas. Sabe muito mais que todos juntos e consegue tudo o que deseja. A verdade é que Marina estava quase me conquistando. Estava quase desejando a morte de Layla para ficar com ela. Era contundente. Era persuasiva. Até pensei que a seu lado poderia ser mais forte e ser curado dos meus males. Layla nunca havia se preocupado com meus cheiros. Se os percebia não comentava. Marina falou logo sobre eles. Marina encantava-me com suas elucubrações acerca do amor. Layla era mais contida. Demonstrava-me seu amor através dos seus atos. Você sabe de mais coisas entre mim e Marina? Coisas como meu passado com ela. Sei que estamos todos envolvidos numa trama tenebrosa. Não soubemos nos cuidar e agora temos que resolver, mesmo que a morte nos separe por um tempo. Não, Layla, você não vai morrer.
Miguel não terá coragem para tanto. Miguel é perigoso, César, e anda à procura de um amor perdido que ele julga ser eu. Por isso se julga traído. A traição gera revolta e morte ou entendimento e perdão. Com certeza Miguel opta pela primeira. Mas você não o traiu. Quem pode dizer, meu querido? Todos já tivemos muitos encontros e desencontros. E quando não se tem ao lado o amor verdadeiro é muito fácil trair. E a traição nem sempre gera culpas no traidor. Quero ficar ao seu lado, Laila. Marina é só um grito da alma. Ela não vai nos separar. Prometo. Não, meu querido. Não prometa nada por enquanto. Estamos em plena nuvem escura. Deixe a tempestade cair e passar. Só se avalia com propriedade quando o céu está bem claro. Nosso jantar foi um misto de juras e despedidas. Aconcheguei Laila em meu peito. Queria estar com ela ali e em todos os lugares. Queria que Marina viajasse novamente para o exterior e se casasse por lá. Queria que Miguel encontrasse uma raposa como ele para domá-lo. Queria que a vida nos favorecesse com uma convivência feliz. Era tarde quando fomos para casa. Naquela noite sonhei com uma estranha moça de vestido rendado e bela como cisne brincando de andar no lago. Chamava-a Cecily. Ela me olhou e me disse que tudo seria nosso um dia. Depois olhou em derredor, sorriu e falou: tudo será nosso. O mundo será nosso. Depois sumiu misteriosamente. Quando acordei, lembrei que Marina havia me dito que era Cecily quem conversava comigo enquanto dançávamos. Não havia dúvidas. Meu destino e o daquela menina estavam entrelaçados e contavam histórias provavelmente dignas. Se Marina era sábia nas lições, Laila era na aplicação. Annette chegou e trouxe na bagagem a notícia que se casaria com Vargas dentro de 6 meses. Havia conversado com ele sobre a impossibilidade de ser mãe e ambos acolheram minha ideia da adoção de filhos. Minha irmã estava feliz e começava os preparativos para seu casamento. Também fiquei feliz. Estávamos juntos e vivendo uma vida familiar dividida, onde todos ajudavam todos. Vargas, com certeza, não viria para a capital. Também era preciso pensar no envelhecimento de papai e mamãe e ter alguém ao lado deles. Os pais de Vargas já haviam morrido fazia tempo. Ninguém sabia do paradeiro de Miguel. Os empregados recebiam ordens via telegrama ou cartas. Ele sempre dizia que estava perto de voltar. Laila tornou-se ainda mais carinhosa comigo. As aulas da faculdade eram poucas e simples. Pensei até em retornar por completo. Havia conseguido forma de me ausentar um pouco mais da padaria. Efigênia era muito eficiente e Thales crescia rápido. Também estudava. Moreno e Jussara eram bons ajudantes de Laila. Numa tarde sombria porque as nuvens estavam muito escuras, Marina chegou à padaria trazendo consigo sua cachorrinha. Vim matá-la na sua frente, disse-me séria. Matar a cachorrinha? Sim. Ela está me dando muita amolação e quando alguém me amola eu elimino. Marina, vá para sua casa. Continue estudando. Fazer faculdade é difícil. Passar no vestibular também. Onde está o libertador dos nossos destinos? Por que ele não aparece? Percebi que falava de Miguel. Marina começou a me assustar. Será que dizia aquilo com sinceridade? Seria aquele seu coração? Era um grande contraste com a moça que me encantou no baile e nas conversas que tivemos a sós. Dançarei a valsa dos meus 15 anos com você sendo meu marido. Assim, nosso amor será para sempre. Você estudou isto com seu pai? Não. Tirei da minha cabeça.
Juro que se tivesse estudado isto com seu pai eu começaria a duvidar de tudo de belo que me disse. Quase moça nenhuma dança valsa de 15 anos com seus esposos. Ainda são novas para tanto. A mulher inicia quando iniciam seus desejos femininos e não quando a sociedade aceita, disse-me com os dentes trincados. Marina, não estou entendendo uma coisa. Adentramos intimidades espirituais dos outros por assaltos. Você não acha que está forçando muito a situação? Nas histórias dos grandes amores os príncipes e princesas são dóceis e se completam em harmonia. Falei como se Bisa falasse por mim. Quando a princesa não luta pelo que é seu as bruxas entontecem seu príncipe. Falou e saiu, não permitindo a continuação da conversa. Estava ficando tudo muito confuso. Ela parecia e eu a admirava. Quando saía tinha um louco desejo de correr para os braços de Laila e protegê-la. Protegendo-a estaria me afastando de Marina, encanto e sedução. Laila era a pureza de alma, Marina a tortura que distorce boas intenções. Sua rispidez, contudo, era o contraste da candura e praticidade de Laila. Comecei a achar que Marina me queria a qualquer custo. Não estaria ela me confundindo com outro príncipe? Não estaria nosso passado nublando outra realidade? Capítulo 22. Como os brutos se rendem. Era uma manhã de domingo. Havíamos feito o evangelho no lar às 6 horas. Sempre boa hora para rever nossas atitudes, repensar mudanças. Lendo o Evangelho sempre tiramos as lições de que necessitamos para aquele momento, para as vivências que estamos tendo e para as decisões a tomar. Naquela manhã conversamos muito sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. De fato, o amor que exteriorizamos a alguém deve ter a mesma intensidade que dedicamos a nós. Só assim as vibrações se compensam e se fortalecem. Na tarde daquele dia, Hermínio Brás, importante escritor de romances, faria o lançamento de mais uma de suas obras no Café Colonial. Tínhamos um grande trabalho pela frente. Viria muitas pessoas e todas deveriam ser regiamente servidas. Era este o seu desejo. Laila havia feito a lista dos serviços e distribuiu tarefas para todos. Naná pediu uma folga para visitar uma filhar adoentada, de modo que não teríamos o costumeiro almoço familiar. Seria o domingo dos lanches e não nos importamos com isto. A padaria estava com aproximadamente 15 pessoas que lanchavam, enquanto discutiam futebol. De repente, um carro alucinado rodopiou na calçada. Dele desceu Miguel. Estava transtornado pela bebida. Dava a impressão de haver passado a noite em algum bordel. Ordenou a seu empregado motorista que o esperasse no carro. Onde está Laila? Eu vim buscá-la, berrou. O grito foi tão forte que assustou todo mundo. Alguns fugiram, outros tantos permaneceram estáticos. Miguel dava murro nas mesas, jogava as xícaras no chão, chutava as prateleiras, quebrando vidros e ferindo sua perna. O sangue começou a sair e mais ele gritava. Avançou para o balcão e espalhou pelo chão tudo o que estava sobre ele. Biscoitos, balas, doces, tudo enfim voou pelos ares. Depois me olhou com olhos de fogo e disse: Não se preocupe. Eu pago tudo. Tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso comprar tudo e quem eu quiser. Miguel, acalme-se. Vamos conversar. Conversar nada. Tenho que ir embora. Chame a Laila agora. Ele mostrou que estava armado. A situação era crítica. Se Laila aparecesse certamente a mataria, caso se negasse a entrar no carro com ele. Avancei em sua direção. Tinha que fazer alguma coisa. Miguel deu uma recuada. Sabia que estava bêbado,
que não suportaria uma briga entre nós dois. Afaste-se, César. Posso matar você e aí Layla fica liberada deste casamento imundo. Quando nos decidimos por lutar, uma força sobre-humana se apodera de nós. Estava me sentindo forte e pronto para enfrentar Miguel. Não o temia. Queria derrotá-lo para que pudesse viver em paz a minha vida. Da cozinha, todos ouviam os gritos de Miguel. Layla ficou apavorada com a possibilidade de ele me matar e tentou sair e se entregar como ovelha ao lobo voraz. Foi contida por Moreno. Meu cunhado saiu sorrateiramente por uma porta dos fundos e deu a volta. Entrou na padaria pela porta contrária à posição de Miguel. Olhou-me como a pedir para entretê-lo. Miguel, aqui tem muitas pessoas. Se me matar com certeza irá preso. Você não vai conseguir o que deseja agindo desta forma. Quem determina o que devo fazer sou eu, seu cachorro vira-lata. Já esperei demais. Cada noite que dorme com Layla é uma fincada que sinto no peito. Vi que Moreno estava armado com um facão. Sem saber o que falar, gritei para Miguel. Miguel, não quero matá-lo. Quero que se vá. Aquela frase me era conhecida de algum lugar. Eu já a tinha ouvido. Miguel tirou a arma da cintura e apontou para mim. Matar-me? Como, seu desgraçado? Eu tenho arma. Você é um maricas. Nesse instante, Moreno saltou sobre ele, derrubando-o e ferindo-o profundamente no braço. A arma caiu. Moreno a recolheu e Miguel se contorcia. O sangue verteu e Miguel urrava de dor, emitindo impropérios e palavrões. As pessoas assustadas ajudavam Moreno a recolher os utensílios e a conter Miguel. Era um animal ferido. Procurava o revólver entre a poça de sangue e, caído nela, ensopou-se. O quadro era triste. Confuso demais para aquele ambiente que recebia famílias para seus lanches e bate-papos. Em meio àquele tumulto, ouviu-se uma voz feminina. Santo Deus! O que é isto? Mataram este homem. Ele não pode morrer. Abaixou-se e procurou suas respostas vitais. Estava tudo funcionando. Coração, respiração. Ela o levantou. Colocou com suavidade sua cabeça em seu colo. Pediu água e pano e o limpou carinhosamente. Depois afagou seus cabelos sujos de sangue e ficou por um tempo observando-o. Miguel adormeceu como que por encanto. Ela pediu água oxigenada e limpou a ferida no braço. Envolveu-a utilizando a própria blusa de frio. Pediu a ajuda de algumas pessoas e o assentou numa cadeira. Ficou ao seu lado, velando seu sono. Miguel tranquilizara. Estava respirando com naturalidade. Jussara apareceu e ela e Moreno limparam o chão e colocaram a padaria em ordem. Chamei o delegado. Eu estava atônito com tudo aquilo. A mulher que atendeu Miguel era uma mocinha. Ela havia coberto a cabeça para não ser reconhecida e alterou a voz num falsete perfeito. Não demorou e Miguel acordou. Estava tranquilo e perguntou. Onde estou? Que lugar é este? Está tudo bem. Fique calmo. Falou-lhe a samaritana. O que aconteceu? Por que meu braço está doendo tanto? Você precisa ir ao médico. Eu te levo. Miguel me olhou e tentou balbuciar alguma coisa. Não conseguiu. A moça a tomou pelos braços e o encaminhou até o carro. Entraram nele e ela orientou o motorista onde deveriam ir. Layla apareceu, abraçou-me e soluçou em meus ombros. Foi por muito pouco, querido. E era você quem iria. Como viver sem sua presença? Acalme-se, querida. Tudo está bem.
Ele pode voltar, César. Acho que não. Do meu coração saiu de novo aquela voz estranha. Menino, foi valente. Está começando a se livrar do grande mal. Continue firme. Todo aquele dia foi de pensamentos confusos para mim. Tudo voltou ao normal. Os fregueses se comprometeram em nada a dizer sobre o ocorrido, tendo em vista a solenidade da tarde e, como eram amigos, se propuseram a montar guarda. O delegado Justino apareceu trazendo soldados. Relatei tudo e eles preencheram o papel de ocorrências. Miguel seria vigiado pela polícia. Saíram, com certeza foram ao pronto-socorro. Às 2 da tarde uma senhora trazendo 2 meninas, uma de 10 e outra de 11, apareceu na padaria. Pediu lanche para todas. Enquanto lanchava, ficava me observando muito. Sabia que ela desejava conversar comigo. Eu ainda estava aturdido com tudo que havia acontecido pela manhã. Poderia estar morto àquela hora, não fosse a ação certeira do meu cunhado. Era uma dívida para sempre para com ele. Quando se está assustado, tudo é motivo para mais temores, assim resolvi me aproximar daquela senhora. Tudo naquele dia havia sido estranho e diferente, confuso para conclusões acertadas. Está tudo bem? Sente-se servida. Tá faltando açúcar no meu café com leite, falou uma das meninas. Imediatamente busquei o açucareiro e lhe ofereci. Coloca o açúcar para mim. Pediu-me. Olhei para aquela senhora como a pedir autorização. Pode deixar que eu faço isto. Assim dizendo, adoçou um pouco mais aquele alimento. Depois pegou na minha mão e me disse olhando nos olhos. Escapou por pouco, não foi? Como sabe? Eu sei de tudo. As coisas podem se resolver ou se complicar. Depende de você. Quem é a senhora? Ando pelo mundo. Essas são minhas netas. A mãe morreu e o pai sumiu. Vou criá-las. É um investimento para minha velhice. Devia fazer o mesmo. Um freguês precisava pagar a conta. Tive que abandonar aquela conversa estranha no meio. Afastei-me. Enquanto atendia a mais 2 outros, uma das meninas apresentou-me uma cédula de alto valor. Precisava buscar troco. Aquela senhora então disse. Precisa não. Fica como crédito para o dia que voltarmos. Crianças gostam de lanchonetes. Saiu. Era mais um enigma. Laila quase não conseguia trabalhar. Estava trêmula e temia não conseguir atender bem ao escritor e seus convidados. Graças ao bom Deus tudo deu certo. À noite, quando subimos, Laila apertou minha mão. Com aquele ato, dizia-me do perigo que nos rondava. Miguel era persistente. Podia voltar. Preferi me calar. Eram muitas as coisas que teria para dizer a Laila. Temia muito. Houve um momento em que não suportei. Laila, tem uma coisa que você não sabe. O perigo que corremos é ainda muito grande. O que tem mais a dizer, César? Sabe quem socorreu Miguel? Não. Quem foi? Foi a Marina. Ela chegou e cuidou dele. Acho que fez isto para não deixar que ele morresse. Se isto acontecesse, dificultaria a possibilidade de me libertar do nosso compromisso conjugal. Certamente ela vinha recuperá-lo e fortalecê-lo para novas investidas. O que está me dizendo, Miguel? Então foi ela. Sim. Ela chegou e limpou a ferida. Fez com que dormisse um pouco e depois o levou para o médico. Ninguém a reconheceu. Estava muito bem camuflada. Parece ter sido avisada pelos espíritos que a orientam. Temos que estar muito atentos, César.
Temos dois inimigos à nossa espreita. Precisamos orar muito. Não conseguimos dormir direito. Naná chegou muito triste. Sua filha dificilmente viveria. Estava com câncer em estado adiantado. Os médicos não davam a mínima esperança. Tudo contribuía para que nossa noite fosse mesmo muito tenebrosa. César, veja que ironia. Nossos cofres estão recheados de dinheiro e nossas almas recheadas de apreensões. Ainda existem aqueles que correm alucinadamente para a fortuna. Mal sabem eles que a maior riqueza é a paz. Daria tudo para estar em paz agora, com você e nossos filhos a meu lado. Não havia nada a dizer senão afagar suas faces e ajudá-la a dormir. Nossos corações precisam ser fortes para suportar os pesos das nossas inconsequências. O passado é um grande senhor de blandícias ou tormentos. Cabe a cada um decidir qual futuro vai forjar para si mesmo. Dormi sonhei com Dian sozinho no meio de uma mata procurando alguma coisa. Uma saída, talvez. Estava atormentado, queria retornar para casa. Seu coração pulsava forte. De repente, surgiu-lhe a figura de Satyan. Ela o chamava, era a saída. Porém, teve receio. Pensou em Mali, quis voltar, mas Tanis o aguardava para matá-lo. Sentou-se e chorou. Satyan aproximou-se e o afagou com cuidado. Dian adormeceu em seu colo. No dia seguinte acordei cedo. Tomei um banho. Nem sabia se os cheiros vieram, permaneceram ou se não apareceram. Fui para a faculdade. Moreno cuidaria da segurança de Laila. Refigênia apresentou uma amiga de confiança. Ela dividiria comigo o trabalho do caixa. Precisava ficar mais livre. Ao sair da aula, às 10 horas, Marina me aguardava na porta. Corri em sua direção, precisava falar com ela. Agora era eu que a procurava e procuraria se soubesse o endereço. Olhou-me com cuidado e desapareceu na outra rua. Tudo ficou mais confuso ainda. Por que teve aquela atitude? Sempre me esperava, queria conversar, exigir, mandar. Fui para casa. Estava tudo em ordem. O delegado Justino me esperava. Miguel não foi atendido no pronto-socorro. Ele não apareceu lá. Rodamos todos os consultórios e nada. Deve estar escondido em algum lugar, recuperando-se. Conhece a moça que o atendeu? Conheço, delegado. É apenas uma menina de 14 anos que compra conosco. Não sei onde mora. A que horas ela costuma aparecer? Normalmente às 4. Vou esperar por ela. Um misto de emoções se apoderou de mim. E se Marina fosse pega como cúmplice do desaparecimento de Miguel? E se ela o estivesse curando e incentivando para um ataque final? Poderia ser indiciada e ter sérias complicações com a polícia. Por outro lado, ela agiu de forma muito estranha naquela manhã. Alguma coisa estava tramando. Pensei em procurar sua mãe e avó. Não as conhecia. Tinha mesmo que esperar. Na verdade mesmo, estávamos ali trabalhando para manter as aparências. Tudo era medo, torturas. O próximo minuto poderia transformar tudo. Seu César, não é bom ficar assim tão expostos. Fica lá dentro, falou-me Genaro. Sim, ele estava certo. Bom homem aquele que também tinha lá seus problemas familiares. A mulher havia ingerido fortes doses de um sedativo e a partir dali nunca mais teve total lucidez. Fazia 5 anos que perambulava de um lado para o outro. Ninguém sabia a causa da sua atitude. Tinha uma filha que mais ficava com a mãe de Genaro que com os pais. Na vida, todos temos nossos acertos. Bobagem reclamar.
Importante resignar e encontrar os recursos que ela oferece para nossas libertações. Os dias se passaram. Nenhuma notícia de Marina e Miguel. Recompusemos as vitrines quebradas. Tudo voltou ao normal. As encomendas se avolumavam. Seu Belarmindo queria sempre mais e os estrangeiros faziam encomendas gigantescas. Diziam que era para aproveitar o cargueiro. Novos empregados foram contratados. Porém, não estávamos felizes. O perigo nos rondava. Papai começou com uma dor estranha no abdômen. Os médicos suspeitaram de câncer. Era preciso tratar e observar. Mamãe andava triste. Não se sabia se por papai ou se por nós. Ela não falava. Mãe, quando cala é sinal de que vem tempestade no seu lar. Tem um faro incrível. Estávamos na vida, tínhamos que viver. Estávamos no barco, tínhamos que navegar. 15 dias depois Laila saiu sozinha sem dizer aonde ia. Estranha aquela atitude. Nunca havia agido assim. Podia ser mais um problema. Aguardamos por ela. Chegou depois das 4, num dia que Marina não apareceu. César, precisamos conversar. É urgente. Vamos subir. Não imaginam o que foi subir cada um daqueles 16 degraus. Ela estava calada e pensativa. O que seria? Alguma ameaça? Alguma decisão? E se ela tivesse resolvido deixar o caminho livre para Marina? Assim diminuiria os riscos de um homicídio. Nossas mentes trabalhavam em função de vida ou morte. Paixões fazem isto. Marina e Miguel estavam apaixonados por mim e Laila, respectivamente, e agora agiam juntos. O perigo era enorme. As mentes homicidas não pensam no dia seguinte. Acham que resolvem tudo exterminando o oponente. Sente-se, César. A notícia que trago é muito importante. Tremi de medo. Naquele momento senti vontade de chorar. Tive certeza de que não queria perder Laila. Eu a reteria de qualquer maneira. Nunca deixaria emular-se por mim. Antes que dissesse alguma coisa, abracei-a e chorei. Choramos juntos. Nossas lágrimas se confundiram. Éramos duas almas em busca do acerto. Estávamos emocionalmente abalados. Sente-se, querido. Falou-me entre os soluços. Não tinha outra coisa a fazer. Sentei-me com a pedinte do seu afeto. Cuidadosamente, abriu sua bolsa e retirou dela um papel dobrado. Leia. É uma sentença? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas aguardou que eu lesse o papel. Minha mente se confundiu. Meu Deus! Exclamei, caindo de joelhos a seus pés. Ela me ergueu e de novo nos abraçamos e choramos. No meio de tanta tempestade, um raio de sol surgiu. Mateus ou Débora estava a caminho. Seríamos pais. Tudo parecia confirmar nossas vidas juntos. Se Deus nos envia um filho é porque temos que criá-lo juntos, não acha? Disse-me qual criança em soluços. Sim, Laila. Claro que acho. Vamos criá-lo juntos, meu amor. Deus, eu amava Laila. Naná nos surpreendeu abraçados e chorando. Deus do céu, mais desgraça. Envolvemos Naná em nossa corrente Laila, afagando os cabelos daquela senhora prestes a perder a única filha, disse-lhe carinhosamente. Se um filho se vai, outro retorna, Naná. Precisamos muito de você para nos ajudar a criar o nosso. Louvada seja a Virgem Santa. Você é a primeira a saber, Naná, disse-lhe. Por isso mesmo, vai ser a madrinha, completou Laila.
Nem imaginamos que com uma pequena gota de amor podemos animar corações em desterro. A filha daquela senhora de fato desencarnou. Ela, contudo, apoiou-se na possibilidade de ser madrinha do filho dos seus patrões e superou o momento difícil com gotas daquela esperança. Passaram-se mais alguns dias. Nem sinal de Miguel ou Marina. Tentamos voltar à normalidade. Laila estava cada vez mais envolvida com as encomendas, eu com a faculdade e a administração da lanchonete e do café. Fregueses novos surgiam, outros desapareciam por um tempo. Comércio é assim mesmo. Uns vêm, outros desaparecem, outros mais retornam. Estava tudo numa paz vigiada. Um dia aquela senhora, avó das crianças, retornou com as duas. De novo pediram a mesma coisa. Apressei-me em adoçar um pouco mais a xícara da Mônica. Fiquei sabendo seu nome. A outra se chamava Elisa. Eram muito bonitas, projetos de elegantes moças num futuro. Aquela senhora era muito interessante. Convidava-nos a conversar com ela só pela sua presença. Sentei-me a seu lado e tentei tirar uma dúvida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desculpe-me, mas gostaria de tirar uma dúvida. Fique à vontade, respondeu-me. Da outra vez em que esteve aqui me disse que as coisas podem se resolver ou se complicar e que dependem de mim. Não entendi bem, poderia me explicar melhor? Ora, meu filho, somos todos atores e atrizes de um grande drama que desempenhamos neste palco chamado Terra. Umas vezes complicamos nossas cenas, noutras descomplicamos e existem aquelas em que nos complicamos ainda mais. Tudo depende de nós. Acha que estou muito complicado? E quem não está? Somente os puros de coração, esses são raros. Não os encontramos nas esquinas vendendo sorvetes. Estão importantes realizações. De fato, tenho vivido momentos de muita perturbação. Casei-me com uma pessoa extraordinária. Depois apareceu uma menina que tenta infernizar minha vida com sua beleza e colocações. Agora recebi a notícia que vou ser pai e ainda há poucos dias quase fui assassinado aqui mesmo. Como vê, a vida não tem sido nada fácil. Deu-me a entender que sabia de tudo aquilo. Sorriu com doçura, pegou minhas mãos e disse: Tudo passa, meu filho. A dor também passa. Confie em Deus e em você. Daqui a pouco, quem sabe, estará livre de tudo. Como faço para me livrar de tudo? Conservando a calma e agindo com equilíbrio nas horas certas. O vencedor é sempre aquele que sabe dosar emoções. Saiu e, de novo, pagou com uma cédula de alto valor. Naquele dia tinha o troco. Ela pediu para que eu desse para alguma pessoa necessitada que aparecesse pedindo um café, um biscoito, um lanche, ou mesmo uma ajuda para comprar remédios, passagens, leite. Mônica sorriu-me agradecida e Elisa olhou o horizonte. Foram-se. Estava ficando amigo daquelas pessoas. Senhor Virgílio apareceu na parte da tarde. Era outro alento. Vê-lo me dava alegria e segurança. Então, César, mais calmo. Um pouco apreensivo. O perigo ainda nos ronda. Contei a ele a novidade que Laila me disse. Ele ficou muito feliz. É um bom sinal, César. Significa que a espiritualidade confia em vocês e que os protege para receberem mais um filho de Deus. Aquelas conversas com a avó das crianças e com o Sr. Virgílio alentavam meu espírito. Eram pessoas especiais. Tranquilas e confiantes e que não se sobressaltavam perante a dor ou a dificuldade. Antes, faziam dela um grande degrau de acesso. Nem sempre encontramos pessoas assim.
As que normalmente cruzam nossos caminhos estão muito apressadas consigo mesmas e quase não nos veem. Não se interessam muito por nós e se dizem alugadas, quando as procuramos para uma conversa, para um conforto de amigo. Outras nos confundem e se lançam feito feras para aproveitar ou desprezar, insultando nossos mais caros objetivos. Coisas de humanos que somos. Um dia alcançaremos outros níveis de consciência e o outro será nosso grande companheiro, elo da nossa corrente para o bem. Para nosso entrelaçamento definitivo com as leis de Deus. A amizade será, enfim, gigantesco condão a nos unir e nos proteger. Houve uma manhã de quarta-feira muito chuvosa. Fui rapidamente à faculdade apenas para fazer prova. Retornei. Laila necessitava ir ao médico e eu tinha que despachar uma encomenda muito grande para o exterior. Seria um dia de muitas atividades. À noite receberíamos familiares de uma senhora que estava completando 80 anos. Resolveram comemorar seu aniversário no café. Contratamos um vocalista e um violinista, além de percussão. Tudo deveria estar em ordem. O dia transcorria com tranquilidade. Eram 16 horas, quando entrou na padaria aquele menino que um dia me entregou um bilhete de Marina. De novo era mensageiro dela. Entregou-me um papel dobrado. Abri-lhe. Nada mais me assustaria. Preciso conversar com você. Vamos resolver tudo sem ameaças nem mortes. Te espero hoje às 18 naquele banco da praça que conversamos outro dia. Venha só. Eu não poderia ir. Às 18 teria início a comemoração do aniversário. Pensei em mandar a resposta pelo mesmo mensageiro. Quando procurei já tinha ido. Onde encontrar Marina? E se eu não fosse? Ela estava propondo paz. Laila estava no médico. Queria dividir com ela o assunto. Fiquei sem saber o que fazer. Marina era imprevisível. Poderia aparecer no café e aprontar alguma coisa. Chamei Efigênia e Thales, expliquei para eles que precisava me ausentar e se podia contar com suas ajudas. Claro, Sr. César. Pode resolver suas coisas que tomo conta de tudo. Já está tudo encaminhado. Nada pode dar errado. Confiava em minha futura cunhada. Todos queriam me agradar e a Laila pela notícia do nosso filho. Todos estavam felizes conosco. Já o viam andando pelas vitrines e tirando doces, biscoitos e se deliciando com eles. É o Mateus, Sr. César. Tenho certeza, falou-nos Naná pela manhã. A hora marcada, lá estava eu. Marina chegou em seguida. Também vinha só. Estava curioso. O que ela queria? Chegou, sentou e ficou em silêncio. Respeitei. Ela me chamou, a palavra era dela. Depois de muito pensar me disse. Você acha que eu estou errado em te querer? Acho que você está forçando uma situação. De novo calou-se. Começou a andar pela praça feito mendiga de orientações. Deixei que ela o fizesse. Devia ter seus mentores espirituais. Aquele tempo eu doei a ela. Depois retornou e pegou minhas mãos. Desejei tanto ter suas mãos entre as minhas. Não deseja mais? Agora tenho dúvidas. Dúvidas. Marina soltou minhas mãos, abaixou a cabeça. Estou indecisa. Entre mim e outra pessoa. Como sabe? Pela sua insegurança. Pode falar. É que está parecendo uma outra situação. Estou muito confusa. Chamou-me aqui para dizer isto. E também pedir desculpas, caso você não vença a corrida para o meu coração. Quanta petulância. Mesmo insegura, ela não perdia a oportunidade de se mostrar superior.
Tive muita vontade de ser sua mulher. De ser a mãe de todos os seus filhos. Tive desejos inconfessáveis em relação a você. Minha virgindade era sua. Agora, porém, estou em dúvida. E o grande problema é que não sei se estou fazendo certo. Perdê-lo é arriscado para mim. E o que deseja que eu faça? Não pense em mim. Vou me afastar por um tempo. O tempo que necessito. Se aparecer na padaria é porque não estarei resistindo à sua ausência. Por favor, não me trate bem, não me retenha com seu olhar de príncipe. Deixe-me ir. Não me venda pães e nem nada. Não me atormente com seu passado em mim. Ela estava chorando. Era um choro que prenunciava a despedida. Você vai viajar? Acho que vou morar em outra cidade, para sempre. Se for para sua felicidade. É aí que tenho medo. Não sei se será para minha felicidade. No entanto, estou sendo quase arrastada para isso. Acima de tudo, estava diante de uma grande pessoa. A idade física não contava, aquele espírito era vivido, experiente e com muitas reencarnações. Comecei a ter um pouco de confiança nela. Estava demonstrando o quanto me amou e o quanto poderia deixar de amar e me dizia em primeira mão. Podia ser que o outro aguardasse seu sim. Ela, contudo, veio me comunicar primeiro. Na sua consciência não era livre. Era presa a mim e qualquer atitude em relação a outro homem soaria como traição. Marina era, de fato, uma grande pessoa. Deus, como é linda sua criação. César, pode ser que nos encontremos apenas mais uma vez. Para os acertos finais da nossa vida a dois ou para uma despedida sem volta. Espero que entenda minha decisão e que me apoie. Levantou-se para sair. Já dados alguns passos, virou-se e me disse. Tranquilizem-se você e a Laila. Não haverá mais ameaças e nem tentativas de morte. Nem da minha parte e nem da parte de ninguém. Assim falando, desapareceu com sua meninice, saltitando como criança, sumindo na escuridão como mulher. Retornei para o café. As coisas estavam em ordem. A aniversariante feliz e o conjunto musical esbanjando competência. Achei que Efigênia e Thales mereciam a noite como anfitriões. Deixei-os lá. Depois de fechada a padaria, subi para tomar banho. Laila aguardou-me para o lanche. Mostrei a ela o bilhete e contei-lhe meu encontro com Marina. Não sei, César. Essas pessoas costumam enganar muito. Usam de muitas estratégias. Devemos ter muita cautela. Sim, Laila, você está certa. Ela estava muito enigmática. Muito pensativa. Marina pode ser uma grande dama como uma bruxa que queima a pessoas em seus caldeirões gigantescos. Contudo, no íntimo achava mesmo que era uma grande alma. Experiente alma. É mesmo difícil entender o homem. Egresso de tumultuadas existências passadas, trazem-se os seus efeitos. Muitas vezes querem acertar e erram. Outras vezes os erros são hábitos que não se extinguem de um momento para o outro. Sempre trazem complexos afetivos mal resolvidos. Sempre buscam quem os criou para solucioná-los. Vezes sem conta contrariam as propostas reencarnatórias por um capricho, uma vingança ou uma pontinha de maldade. Eu, Laila e Marina fazíamos parte de um triângulo viciado. Teria que aparecer alguém para transformar tudo aquilo numa opção salutar. Estava resolvido a lutar por Laila. Embora Marina atingisse o profundo da minha alma, Laila era minha esposa. Lutei por ela e ela por mim. Teríamos agora um filho. Não se brinca com a vida. É necessário ler suas propostas. É inteligente segui-las.
Coisas que o homem comum da atualidade insiste por não fazer preferindo seus eus e posições. Continuaram os dias, os cheiros do meu corpo, os receios de novas investidas de Miguel, a expectativa do desfecho do caso Marina. Laila era extremamente profissional e atendia tudo e todos com precisão. Jamais rejeitava uma encomenda. Desdobrava-se para atendê-las com competência e pontualidade. Um mês depois tivemos a notícia que seu Belamindo havia sofrido um acidente. Seu filho Custódio veio nos informar e colocar-se no lugar do pai. Seu Belamindo era pessoa da nossa estima. Ocupamo-nos com ele. Mais 10 dias e Custódio nos informou que o pai ficaria sem andar. Havia seccionado a coluna. Recebemos a notícia com pesar e nos propusemos a visitá-lo. Custódio nos agradeceu e levou ao Pai Nosso abraço fraterno. Em nossa cidade do interior, ninguém sabia do Miguel. Havia de novo sumido. Comunicava-se com os empregados por meio de telegramas e mensageiros de sua alta confiança. Era vigiado pelo Sr. João Vargas e mais um grupo de amigos que tinha ali, inclusive Otávio e Mafalda. Marina reapareceu. Era um domingo à tarde. Estava vestida com uma saia vermelha e blusa amarelo-ouro. Portava brincos e pulseiras, também um colar que reluzia em seu peito. Notei-a mais adulta. Caminhava para os seus 15 anos. Em menos de um ano os completaria. Entrou solene na padaria, fez seu pedido e lanchou. Não me olhou, não pediu socorro, não ameaçou. Entregou o dinheiro ao garçom que atendeu e se foi. Não me provocou com seu andar, não me levou com ela. Era absoluta. Era a senhora de outro homem. Senti alívio e um pouco da ciúmes. Quem seria ele? Quem foi superior a mim na conquista daquele coração? Na verdade, ninguém gosta de perder. Acho que foi por isto que ela deu à sua cachorrinha o nome de Laila. Entendi que ela havia encontrado seu caminho e que me deixava livre para seguir o meu. Respirei fundo e pensei em Laila. Estava fazendo um bolo de aniversário. Elisa completava 10 anos e no início da noite sua avó e irmã iriam comemorá-los conosco. Convidou-nos a todos, patrões e empregados. Participamos com Mônica e Elisa daquele momento festivo. Dona Zélia estava feliz. Estou buscando uma família para minhas netas. Se não se importarem, gostaria de experimentar vocês, disse sorrindo, mas com ares de autoridade. Era dia 25 de setembro de 1953, quarta-feira. Miguel continuava desaparecido. Recebemos notícias e boatos que diziam que ele iria se casar. Ninguém sabia o nome da noiva. Aquilo nos tranquilizou. Anete Vargas também havia marcado a data do casamento.